13, 8 e 14, temos a Semana Internacional dos Arquivos, uma iniciativa do Conselho Internacional dos Arquivos, que todos os anos nos lembra esta pequena importância, esta pequena magia de guardarmos os documentos, de tratarmos os documentos, de os conhecermos, de os deixarmos para que os outros possam conhecê-los de uma maneira próxima. O João Neto é licenciado em História, mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e trabalha no arquivo da Casa de Mateus e é alguém que costuma investigar esse arquivo para o dar a conhecer aos visitantes, para que aquilo que é a história, o espólio da Casa de Mateus, seja um fator de enriquecimento a quem visita. O João preparou-nos um apontamento em que nos mostra exatamente como é que este arquivo, para além de todos os dados e de todas as genealogias que possamos encontrar, é exatamente feito de pessoas. João Neto. Ora, boa tarde. Exatamente, Zé Luís. Portanto, a ideia é mostrar um bocadinho e desmistificar dentro dos conceitos e do campo tão vasto que é a história arquivística, de que forma é que temos uma relação e de que forma é que estes fatores pesam na construção de ideias, na construção da própria história da Casa de Mateus e também na própria história de Portugal. Nós, aliás, sabemos que a família teve muitos membros que estiveram ligados em certas alturas a momentos importantes da história de Portugal e sabemos isso graças ao arquivo da Fundação da Casa de Mateus e à forma como os documentos foram guardados. Graças também ao trabalho do professor Armando Malheiro e o seu sistema orgânico-funcional, foi possível encontrar aqui uma forma de fazer sobressair a informação mais relevante ou que para o historiador é importante. E eu gostava de começar também esta pequena intervenção por relacionar alguns conceitos e tentar compreender o que é que evoluiu no campo da história desde o início da época contemporânea, do século XVIII, até, e portanto o período iluminista, até à atualidade. Começando depois, e também porque estamos a celebrar na nossa programação o mês das pessoas, terminar com isso mesmo, as pessoas. Muitas vezes as pessoas, e havia um historiador chamado Eric Hobsbawm, que desenvolveu o campo da história social nos seus trabalhos e que estuda precisamente isso, que falava que as pessoas, muitas vezes, comuns, estavam esquecidas. Ou a história esquecia-se delas, e a história social veio desmistificar um bocadinho essa ideia. Interessante é, nos dias de hoje, pegar numa estrutura como o arquivo da Fundação da Casa de Mateus e tentar relacionar a documentação presente aqui com essa forma de fazer história, que já passou por essas transformações. Se calhar, acho que o ponto-chave e que importa falar será nos anos 1970, com o aparecimento da nova história. A nova história é uma corrente que surge, portanto, já numa última fase da escola dos anais, em França, e foca-se muito na questão da documentação oficial. Aliás, tem o Jacques Le Goff, que é um historiador bastante conceituado, e o Pierre Nora como principais figuras dessa corrente. No entanto, e também estamos aqui um bocadinho nesta pequena conversa,
para tentar descobrir o que é que esses grandes dois senhores da história não pensaram quando desenvolveram essa ideia da nova história. Ora, se nós falarmos em documentos oficiais, no caso, se olharmos para a Casa de Mateus nos documentos produzidos pelos intervenientes da história, vamos esquecer obrigatoriamente o conjunto de pessoas que, por exemplo, neste meio, fizeram parte efetiva da casa, trabalharam aqui e desenvolveram toda a sua vida e que, se num dado momento foram vistos como figuras secundárias, se calhar mais tarde, com uma nova e com a virada arquivística que se deu, em que se inverteu o triângulo e começou-se a olhar para o cidadão dito comum, para as pessoas todas de igual forma, e se passou a estudar essas peculiaridades que a história nos podia apresentar. Efetivamente, acho que é importante, ao falar no arquivo da Casa de Mateus e na sua documentação, que remonta ao século XVI, um bocadinho antes, falar de que forma é que a história social, que é a história das grandes massas, pode ser desenvolvida aqui neste arquivo, porque de facto hoje em dia a historiografia dá muita atenção à história social para completar pequenos fragmentos que o próprio arquivo da casa nos conta. Ou seja, nós quando temos, por exemplo, correspondência trocada entre o Dom Luís António, quarto Morgado de Mateus e a sua esposa, a Dona Leonor, na época em que este estava no Brasil, o historiador pode ir mais além da informação que ali é apresentada, indo ao detalhe de analisar excertos, por exemplo, que a Dona Leonor escreve, quanto à organização de uma festa, para perceber quem eram os intervenientes e, se possível, até como é que era feita a divisão territorial, não só da família, mas de elementos externos à família. Portanto, o arquivo da Casa de Mateus tem claramente uma função agregadora, o que vai ao encontro também um bocadinho da ideia da história social. Daí eu vincar que a história arquivística não se podem dividir, dependem uma da outra. Ainda assim, e agora se calhar passando para exemplos, vamos à partilha de imagens. O que é que eu quero dizer? É que a história social permite-nos chegar mais longe. Ela é constituída por muitos pontos que todos juntos formam esse próprio conceito. E nós, hoje em dia, na nossa programação da Casa de Mateus, cada vez falamos mais na comunidade, na população local e em tudo isso. É importante perceber que é a partir da base da história social que todos esses conceitos depois ganham forma. Ou seja, estudar a sociedade, e a sociedade começa, por exemplo, no século XVIII, nos tempos ainda da monarquia, com as classes sociais, que felizmente depois começam a ser mais amenizadas mais tarde, mas as estruturas, e à medida que nós temos, e que na altura se falava nas classes sociais, aliás o Thompson, que é outro historiador que desenvolve muitos estudos também das classes sociais ditas mais baixas, se assim se pode dizer, desenvolve esses trabalhos e conclui, e aí podes mostrar a imagem do Dom Francisco, uma particularidade muito interessante que um arquivo de família como este nos permite concluir. E neste caso nós temos aí o Dom Francisco, o 6º Conde de Vila Real,
Ele que foi uma figura, com certeza, como os seus antepassados, que produziu muita informação na casa e que nos permite, a nível de uma micro-história, desenvolver o conceito da história política da Casa de Mateus, a história política que se debruça um bocadinho nos factos históricos que aqui aconteceram. São essas as noções, o poder e a população, é a grande noção ou aquilo que nos mostra a história política, mas não só, e agora passando à segunda imagem, aí está, um campo que a história social explora por dividir esses conceitos. O historiador, creio que até aos anos 70, tinha muito pensamento de dividir em caixas, como nas gavetas de Mateus, as ideias, e hoje em dia fazer história implica juntar a história oral, a história serial, a história política, a história urbana, a história rural, todo esse tipo de conceitos. E nós aí temos uma imagem muito interessante, em que temos, com certeza, os trabalhadores da casa, mas permite-nos analisar, por exemplo, um conceito interessante, que era a forma como se transforma a época das vindimas num período de festa. Ora, graças à história social, conseguimos compreender de que forma é que as diferentes classes sociais começam, num dado espaço, a convergir e as suas ideias e a forma como se relacionam. E eu acho esta fotografia muito interessante porque não é, nós temos aí a pisa da uva e podíamos pensar que ela servia como divisão, mas depois aí ao centro temos o baile, que é um elemento agregador das várias classes sociais. A história oral, que cada vez é mais importante para complementar essa forma de fazer história, tem que estar presente nos arquivos, porque nós estamos a falar aqui de um período que provavelmente os membros, alguns trabalhadores já com alguma idade aqui dentro da casa, vivenciaram, e são elementos fundamentais, e hoje em dia a tecnologia permite-nos transformar a história oral quase como num documento, ao guardar essa informação, tentar perceber de que forma é que isto que aqui estamos a ver nesta imagem acontecia, do ponto de vista, claro, dessa própria pessoa. É interessante também, se possível, juntar na história oral depoimentos, isso é ideal, por exemplo, para desenvolver aqui este acontecimento, até chegarmos ao fim e juntar todas as peças. A última imagem, que já me estou a alongar muito, creio eu, tem também um valor simbólico muito forte, porque apresenta o palácio e a sua envolvente. Repare-se como é que um arquivo de família que tem este tipo de documentação pode ser fundamental para a história local. Porquê? Nós temos aí a aldeia de Mateus, apanha aí algumas partes, e traçar a história social, com certeza, é possível graças ao pensamento, pensar quem trabalhava na casa e de que forma é que a aldeia de Mateus foi crescendo à volta da casa, o que era uma estrutura muito normal neste tipo de sítios por todo o país. Não sei se há questões. Eu vou falar mais um bocadinho. Porque gostava de terminar só vincando que é muito importante que as pessoas e quem desenvolve trabalhos científicos na área da história, da cultura também, olhar para os arquivos de família como o arquivo da Casa de Mateus,
porque há muitas fontes e cada vez mais hoje em dia a história geral está cada vez mais desenvolvida. E o que é que fica a faltar, na minha opinião, são fragmentos que arquivos como estes podem dar para completar manchas negras em períodos específicos. Ou seja, se calhar no arquivo da Casa de Mateus existe um documento, existe uma pessoa que pode fazer a diferença no desenrolar de um acontecimento. E termino assim.